deputado federal, PT, Minas Gerais, vamos nessa? Que ele está aqui nos bastidores, ele é professor, é deputado. Bom, quem acompanha a política conhece o Rogério Correia, é um dos deputados federais mais atuantes lá do PT, é de Minas Gerais, e está sempre na linha de frente ali dos embates nas comissões, no plenário, enfim, onde é preciso. E aí, Rogério, tranquilo? Obrigado por estar aqui com a gente. E Brasília está pegando fogo, né? Semana passada teve aquela desobstrução, mas o Hugo Mota passou a ser cobrado. Queriam que ele, Hugo Mota, presidente da Câmara, punisse aqueles deputados que obstruíram os trabalhos, que fizeram um motim, não é nem uma obstrução, né? Que fizeram uma ocupação para impedir os trabalhos. Você acha, estou me ligando de São Paulo, me perdoe. Você acha que tem, pelo caminho que está trilhando o Hugo Mota, ele vai punir alguém? Ou vai ser a bagunça que foi e nada será feito? A ver, né, Guga? Primeiro, agradecer o convite, estar com você, com o Ricardo, no blá blá blá. É um prazer. Deixa eu só, antes de entrar nesse assunto, dizer da diferença que o Ricardo Noblat colocava aí. Eu fui pensando nos tempos em que fizeram aquela injustiça com o presidente Lula. Ele não pôde ir no enterro do irmão, foi proibido. O Supremo não permitiu que ele fosse no enterro do próprio irmão. E quando ele estava preso, né? Quando ele estava preso. E quando ele foi no enterro do neto, foi um arsenal, parecia que estavam levando um bandido para algum lugar. E o presidente Lula, cheio de metralhadora do lado, para poder ir no enterro do neto dele, que na época era novinho, né, que faleceu, o Arthur. E depois, um dia que o Moro esteve aqui, o ex-juiz Moro, já como ministro super poderoso do Bolsonaro. Eu pude perguntar a ele o que ele tinha feito com o iPad do neto do Lula. Ele tinha ido lá confiscado e não tinha devolvido. Então, as injustiças que eram cometidas não eram tidas como problemas, né? Mas sim como algo que o Lula merecia estar passando, e ele ficou aqui para provar a inocência, diferente do Bolsonaro, que fica nessa choradeira, querendo fugir, dando fuga para o irmão e assim por diante. Então é bom mostrar um pouco da diferença que marca essas personalidades, né? É importante a gente notar isso. Agora, por aqui hoje, Google, as coisas estão mais calmas. Até conversava com o Zeca Disseu disse que eles estavam com vergonha. Eu não sei se eles sentem, se eles têm esse tipo de sentimento, ou se é algum medo, algum receio, bem porque Lindbergh também entrou contra eles agora na PGR, dizendo que o que eles fizeram aqui foi tentativa de golpe continuado. E tem tudo a ver mesmo. O que eles querem, na verdade, é impedir, e agora a força, que o Bolsonaro seja julgado, que não tenha o processo de julgamento, e que, portanto, eles à força queriam arrancar daqui uma lei de anistia. Evidentemente não conseguiram e nem vão conseguir. A notícia, e talvez por isso o soluço dele tenha ampliado também, é que agora, quarta-feira, dia 13, é um bom dia, um dia de alegria para o Brasil. Na quarta-feira termina o prazo para que ele apresente os seus últimos depoimentos, as considerações finais, etc., como prevê a justiça brasileira. E na quinta-feira vai ser anunciada a data do início do julgamento. Então, essa semana a gente já vai saber quando se vai dar o julgamento do Bolsonaro. Provavelmente começa ainda na primeira turma em agosto, e eu acho que em setembro o Bolsonaro já vai ter isso em andamento, e provavelmente com a pena já determinada, que será uma pena de prisão. Então, esse soluço, essas coisas, pode ser também porque ele já esteja achando agora melhor, e não vai reclamar disso no futuro, desta prisão domiciliar que ele está tendo. Porque, a bem da verdade, depois de tudo que ele fez, o ministro Alexandre foi muito benevolente. Já era para ele estar em outra prisão que não a prisão domiciliar. Ele fez por onde merecer isso, desafiando a justiça diversas vezes e sempre tentando não ser julgado, né? Isso a gente viu em todas as declarações dele. Então, eu acho que essa semana ela é decisiva nesse aspecto. Acho que a anistia, que já tinha morrido, agora faleceu de forma absoluta, né? Já
foi dado aí o caixão completo, já botaram a pá de cal no caixão da Anistia, e ele agora tem que ir se acostumando, porque vai cumprir pena, com certeza. Agora, deputado, me diga uma coisa. Voltando à pergunta original do Guga, a gente queria saber se esses deputados que tentaram fazer esse golpe continuado, como o deputado Lindenberg define, enfim, que obstruíram ali a volta do Congresso, da Câmara dos Deputados depois das férias, formaram aquela parede humana com quase 50 deles num certo momento, depois com mais, já eram 70 e poucos, isso números contados, quer dizer, contados um por um. Essas pessoas vão ser punidas porque a impressão que se tinha, pelo menos no momento em que o Hugo Mota, o presidente da Câmara, tentava voltar a sentar na cadeira que por direito é dele, era de que aqueles que se opusessem a isso seriam punidos, e de uma punição que o Hugo Mota sugeria ou propunha que fosse uma coisa rápida. Agora, pelo andar da carruagem, está se vendo que não vai ser rápida. E o que se receia aqui fora é que nem haja punição. Haverá ou não, pelo que o senhor observa ou sente? Ricardo, sinceramente, eu já não acredito mais que esse é o caminho natural das coisas, que era natural, fossem Claro. punidos imediatamente. Eu já não sinto isso, acho que estão atrasando o processo, inclusive o Hugo Mota e a mesa, para que nada haja de concreto de punição a eles. Então, para haver punição, terá que haver um movimento para isso. E nós, na reunião que fizemos da coordenação da bancada do PT ontem, colocamos muito isso. É preciso fazer uma exigência de punição, porque aquilo não foi um ato só contra Hugo Mota ou a mesa, aquilo foi um ato contra a democracia. Então, nós temos que exigir a punição, mas, sinceramente, eu não vejo essa vontade expressa nas decisões que a mesa tomou. Então é bom que a gente fique bastante atento nisso, porque além destes, foram 14 que foram colocados para a corredoria. Agora, além dos 14, nós ainda temos o Eduardo Bolsonaro, que já era para estar punido. Já acabou o prazo dele por motivos pessoais, que aliás não foi nunca o que colocou a licença lá, ele foi conspirar contra o Brasil, mas já acabou inclusive esse prazo, e até hoje ele continua como deputado, é um absurdo, já era para ter sido eliminado daqui a muito tempo, do ponto de vista de sua cassação de mandato. E a outra que é a Carla Zambelli, né, que está presa na Itália e continua deputada. Então, nós temos aí 3 casos emblemáticos. O do motim, que era para impedir realmente que o Supremo julgue Bolsonaro, é para isso que eles estão fazendo. Eles querem aí amedrontar o Supremo, eles querem votar anistia, que é outra questão, e ver se Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro não sejam punidos. Eu acho que essa pizza global eles não vão conseguir. Acho que Eduardo Bolsonaro e Zambelli estão com os dias contados, mas nós não podemos nos contentar com isso, não. Esses que fizeram esse motim contra a democracia têm que ter punição. Nós vamos insistir nisso, mas eu te respondo sinceramente que não vejo vontade no presidente Hugo Mota de agir dessa forma. Agora, se ele. Me diga uma coisa: a mesa da Câmara, que é a que dirige os trabalhos da Câmara e tudo, ela tinha poder para, vamos dizer, de imediato suspender os mandatos e não o fez, é isso? Preferiu transferir para a corregedoria primeiro, depois vai para o conselho, aí se arrasta por lá. Foi isso ou ela não tinha esse poder? Tinha. O que poderia ser feito? A mesma coisa que foi feito com o Gilvan da Federal, aquele que anda amarrado na bandeira do Brasil, e que foi feito também injustamente com o Janones. Esses a mesa suspendeu, mandou para o Conselho de Ética. Ele já chegou no Conselho de Ética suspenso. E lá o Conselho de Ética viu o tamanho da suspensão que faria. Tinha uma proposta de 180 dias e ela diminuiu para 60 dias. Ele poderia e deveria ter feito isso com todos esses 14, mandado E direto. por que não fez? E por que não fez?
Bem, aí é uma pergunta que tem que ser feita em especial ao presidente, porque ele não tem Claro. maioria na Câmara. Ele tem maioria. A maioria que está lá é do Centrão. Ora, não é possível que o Centrão não seria solidário ao próprio presidente deles, né? Então, julgar a culpa agora na maioria da mesa, comigo não cola, não. Se teve alguma coisa que ele não fez, é porque o Centrão não quis e foi combinado com esses membros da mesa. Eu duvido que eles falariam para o presidente: não, presidente, nós vamos negar a você a sua vontade real de fazer essa punição. Então, eu acho que o responsável é ele. Se não for, ele tem que dizer, então, o nome de quem que foi contrário a fazer isso. Mas acho que a responsabilidade é dele como presidente. E ele deveria ter feito isso. O que eles fizeram, Ricardo, foi um absurdo. Eu nunca vi algo disso. Olha que eu estou no parlamento há muitos anos, nunca vi algo semelhante ou assemelhado a isso. Ali foi um risco, a gente não podia entrar no plenário, era cara feia. Quando a gente queria, eles impediram a gente falar, de se inscrever. Foi assim. E colocaram lá em cima, primeiramente, aqueles mais fortes, que aqui é um negócio também impressionante. O Guga sabe disso, é delegado Bilinski, é general não sei o quê, coronel não sei das quantas. Uma vez eu estava numa reunião que estava lá o Bilinski, uma dessas comissões, e ele, em uma certa altura, pediu todo mundo para ficar quieto e falou: nós já somos treinados para isso, nós somos da polícia e já somos treinados. Então, eles não se agem aqui como deputados só, não, eles agem como polícia. Então, nós já somos testados, nós já temos o. Ou seja, eles usam de artifícios que usam em praças de guerra, de repressão, aos movimentos, e é assim que eles agem aqui dentro. E ali estava isso. O Zé Trovão com o pé na frente para não deixar o presidente entrar. Colocaram o bobo do Van Hatten sentado lá, junto com o Polon, que diz que é autista. Agora, o mais esperto ali é o Chupetinha, que na hora H ficou lá aplaudindo o presidente e sumiu. E eu Para falava: quem não pô, o sabe quem é, Chupetinha para sentado quem na não sabe, mesa. para quem não sabe quem é o Chupetinha. Ah, é o Nicolas, mas acho que hoje o Brasil inteiro sabe que é o Chupetinha. Mas o Nicolas é esperto. Ele ficou lá, as mulheres iam sentando na mesa, mas ele não. Mas o Guga sabe disso, ele faz as lives, ele é que comanda, vamos dizer, a rebelião externa, é que mais ataca o Supremo, mas na hora de tomar a decisão ele põe outro. Então ele lá fez o papel que ele faz sempre de covardia. Mas enfim, eles tinham ali as definições, as tarefas eram divididas. Depois o sócio diz isso: eu dividi as tarefas. O sócio se diz culpado, nem ele vai ser punido. O O fato Sóstenes é é eu o que dei líder, ordem. o Sóstenes é o líder do PL, né, na É o líder Câmara. do PL. Ele falou: Uhum. eu dei as ordens, eu falei para o Zé Trovão fazer isso, eu falei para o fulano fazer aquilo, e se tiver alguma responsabilidade é a minha. Então ele fala e se culpa e não vai ser punido. Realmente, eu acho que eu espero que o deputado Hugo Mota tenha uma carta na manga para puni-los, né? Mas se ficar nessa moleza, o jogo vai esfriando, outros interesses vão aparecendo. E agora o interesse deles é de ataque ao Supremo, é fazer uma PEC da impunidade e modificar, como eles próprios disseram, para o fórum especial para eles não serem julgados pelo Supremo. Como tem interesse do Centrão nisso, é perigoso que eles vão se acomodando em relação tanto à PEC da impunidade quanto da relação de acuar o Supremo Tribunal Federal. A anistia eu acho que acabou, porque eles sabem que isso no Supremo não tem a menor chance e que o processo de julgamento começa agora. Mas essas outras, com certeza, e eu acho que aí tem um pouco que o Bolsonaro já começa a ir para o hospital, vai tentar ver se o Fux fica com dó e propõe uma prisão domiciliar e não uma prisão merecida, onde é o que a legislação diz. Eu acho que eles agora já vão se acostumar a isso. Não conseguiram fazer a rebelião que queriam. Chamaram o povo às ruas e eles não foram. Foi muito menor o povo deles. Então, eu acho que agora esse processo de punição do Bolsonaro já é uma realidade. E não vai ter reação que eles falaram que ia ter no Brasil, que eles iam fazer e acontecer. Agora, é preciso que a gente
vislumbre também a conjuntura agora para ver o que eles fazem, qual vai ser essa composição que eles querem fazer com o Centrão. Eu costumo falar, Ricardo, que eu acho um absurdo a direita no Brasil ficar a reboque como fica da extrema-direita. Isso na Europa eles não ficam, eles sabem o que foi o fascismo, eles sabem o risco que é essa extrema-direita, e mesmo quando a extrema-direita cresce, eles não fazem composição de governo com a extrema-direita. Aqui, o centrão, que é a direita, fica a reboque da extrema-direita no Brasil, que é um verdadeiro risco para a democracia brasileira, constantemente. Por isso, essa tese nossa do golpe continuado, que é o que a extrema-direita sempre procura fazer, sempre eles acham que vai ter uma fagulha, uma centelha, que vai incendiar o Brasil e gerar o caos. Agora, Rogério, se tiver o fim do foro privilegiado, não vai todo político quase parar na justiça? Não vai virar uma bagunça isso? E é de interesse da maioria terminar com foro privilegiado, ou eles sentem que pode virar um tiro no pé? E pensando no fim do foro privilegiado, vai virar uma bagunça? Vai parar todo mundo em algum momento na justiça? Por isso que eu acho que não é tão simples. Esses que estão mais na linha de fogo preferem ficar livre do Supremo, porque aí eles teriam um fórum na primeira instância e depois teriam outros. Então, para ele seria mais demorado. Agora, para aquele deputado que pode, na primeira instância, ser julgado por outras coisas, pode ser, inclusive, perseguido por algum juiz, por que não? Isso existe na nossa sociedade, não só em relação a deputados, mas a pessoas comuns. Isso pode ser um risco de inimizade. Então, não é tão simples aprovar isso aqui. Não são todos os deputados que pensam desta forma que eles estão pensando agora. É mais uma dificuldade para isso. Além do que, eu acho que hoje na sociedade o que está posto é o seguinte: não dá para refrescar com a Câmara de Deputados o Senado agora e com o Congresso Nacional. Tudo que cheirar impunidade vai ter uma repercussão muito ruim na sociedade. E tem que ter mesmo. Porque numa hora dessa, que a gente assistiu tudo que assistiu, a gente for ver, né, uma reação aqui que vai acuar o Supremo, tirar poderes do Supremo para entregar a esses parlamentares, isso vai ter uma rejeição muito grande na sociedade. E ano que vem temos eleição. O deputado, se fala, quer dizer, quando se fala em foro privilegiado, quando se fala de anistia, são medidas que, pelo menos aqui fora do Congresso, estão sendo chamadas de pacote da impunidade. É uma série de medidas que seriam adotadas ou que seriam aprovadas para blindar o Congresso Nacional, aí não só Câmara, Câmara e Senado também, blindar de forma tal que nada lhes aconteça, que tudo dependa do Congresso. Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal ele não precisa de autorização do Congresso para começar a investigar crimes que eventualmente tenham sido praticados por, por parlamentares, seja na questão das emendas parlamentares, tal do orçamento secreto, seja como essa tentativa criminosa de obstrução do restabelecimento do trabalho da Câmara. De que se compõe, mesmo que sejam medidas que o senhor acredite que não irão adiante, mas de que se compõe exatamente esse pacote de impunidades? E, por favor, explique cada uma dessas medidas que estão sendo, pelo menos, estudadas e que puderam fazer parte desse pacote. Vamos lá. Uma delas é o fim do fórum privilegiado. O que significa isso? O deputado e o senador eles não iriam agora ser julgados diretamente pelo Supremo. Inicialmente, eles iriam para a primeira instância, poderiam depois ir para a segunda instância recorrer e, ao final, ao Supremo. Então, isso daria ao deputado um tempo maior para que ele pudesse fazer as suas defesas e, com advogados bons, etc., eventualmente até ficar livre de diversas punições pelo prazo de demora das denúncias, acusações de julgamento. Isso serve, por exemplo, no caso das emendas parlamentares, que estão com o ministro Dino.
Dizem que tem muitos deputados, senadores que cometeram crimes com estas emendas. Que crimes são esses? Mau uso da emenda, às vezes beneficiando empresas que depois iriam beneficiá-los nas eleições. Tem muito disso com o ministro Dino. Se isso é retirado do Supremo, vai começar na primeira instância. Então, você imagina a vantagem que tem esses deputados. Agora, isso, como eu disse, não é tão simples assim, porque tem deputados que, se forem para a primeira instância, terão juízes que vão também puni-los por outras atividades, que provavelmente no Supremo nem se abre ações contra esses parlamentares. Por isso é chamado de fórum privilegiado, o fórum no Supremo. Mas, com certeza, os que já estão no Supremo ganham muito com isso, porque eles voltariam lá para a primeira instância. Esse é uma das impunidades que se pretende fazer. A outra questão que eles levantam na PEC da impunidade é proibir o Supremo Tribunal Federal de, por exemplo, fazer o julgamento dos deputados sem autorização do Congresso Nacional. Hoje é permitido fazer isso em flagrante delito e várias outras. Então, isso cortaria a oportunidade do Supremo iniciar algum processo contra senador ou deputado, a não ser que o Congresso aprovasse, ou o Senado ou a Câmara. Então, isso haveria um conluio entre a maioria dos deputados para que ninguém fosse contra ele aberto nenhum processo pelo Supremo, porque ele estaria imune, vamos dizer disso. Esse é um dos grandes passos que eles propõem para a PEC da impunidade. São dois pontos, portanto, que são muito discutidos aqui dentro de se fazer. E, na nossa opinião, nada disso deve ser discutido agora. Qualquer coisa relativa a isso tem que ser discutido com muita calma e com justiça, e não visando a impunidade. Tem outras punições também aos ministros supremos. Facilitar impeachment de ministro supremo, podemos politizá-las, porque hoje impeachment, eles ficam falando em abrir impeachment, Alexandre Moraes, isso ou daquilo, mas sempre em questões que não se aplica esse impeachment. São impeachments políticos, isso não existe na legislação. Então, eles ficam querendo ampliar o que seria o fórum para pedir impeachment de ministro. Qualquer questão política, por exemplo, poderia suscitar o impeachment de um ministro. Aí você realmente desestabiliza o Supremo Tribunal Federal. Essa é uma outra mudança que eles falam em fazer na Constituição. Mas, Rogério, nesse No meu ponto, entendimento, isso é até cláusula pétrea e não seria permitido. Pois não. se você puder explicar essa questão, o impeachment, então, não é só passar pelo Senado, porque tem uma galera que acha que é isso, tem que ter uma razão que não seja política. E a razão que eles apresentam hoje seria uma perseguição política do Alexandre de Moraes. Isso não vale. Ou seja, se eles tentarem derrubar o Alexandre de Moraes com base nesse argumento, isso acabaria depois sendo impedido pelo próprio STF. É isso que aconteceria? Exatamente, porque tem que ter coisas concretas que são citadas na Constituição. Estou sem a Constituição aqui, mas se você vai ver o caso do impeachment do ministro Supremo, tem lá colocados os motivos que são esse impeachment. Então, eles não podem simplesmente politizar uma questão, ter maioria e desestabilizar um poder. Esse é um outro problema que eles apontam. Então, quando o Alcolumbre diz pode ter 81 pedidos que eu não faço, ele se baseia também na própria Constituição. Esse é uma outra questão que eles falam em mudar, não sei nem se pode, viu? Tem que estudar se isso não é cláusula pétrea da Constituição, impedir que um poder entre no poder dos outros. Teria que ter uma nova Constituição. Aliás, hoje, o Guga e Ricardo, hoje tem um grupo aqui deles, um grupo de direita, já com uma tese agora de uma nova Constituição. Eu sei que esse tema já foi levantado pela esquerda, de fazer uma nova Constituição, mas hoje tem aqui um grupo deles, eu fui abordado ali, querendo assinatura para uma PEC que alguém está apresentando, para que seja feita uma nova Constituição no Brasil. Eu acho que eles já começam a tentar uma outra estratégia da extrema-direita de enfraquecimento dos demais poderes, para poder, para frente, pensar em alguma etapa de regime autoritário que possa ser feita eventualmente com um presidente eleito sem ter as restrições que a nossa Constituição coloca hoje.
o Alexandre de Moraes colocou um negócio muito interessante. A Constituição de 88 e a partir de 88, nós impedimos esse negócio desses golpes de Estado, igual eles acham que podem fazer, pelo menos do ponto de vista constitucional. Podem fazer à força, como tentaram, chamando as Forças Armadas, e agora chamam elementos externos, né? A expectativa deles agora, o poder moderador não é nem mais as Forças Armadas. O poder moderador agora é o Trump, né? É um negócio violentíssimo. Então, isso na Constituição não existe. Então, eles começam a trabalhar em uma mudança na Constituição. A extrema-direita tem uma estratégia de poder, né? Ele é de um poder autoritário. Neste caso, hoje, ultraliberal, não leva em consideração aquilo que a Constituição nossa coloca de defesa dos mais pobres, de sistema único de saúde, de educação pública. Isso para eles também é substituído hoje por umas medidas, né, ultraliberais muito concretas, onde o privado se prevalece sobre o público e o Estado vai, nesse sentido, desaparecendo enquanto objeto de distribuição de renda e de fazer justiça social. Deputado, eu queria lhe agradecer muito sua participação, porque a Alice já começa a me apertar por uma questão de tempo e porque ainda teremos um segundo bloco no programa que vai tratar agora do Trump e do que ele andou fazendo, porque hoje saiu um relatório sobre direitos humanos e, claro, mais uma vez ele parte para cima do Brasil. Mas, enfim, muito obrigado pela sua participação e a porta está aberta aqui para que o senhor volte assim que for do seu interesse e do nosso também. Muito obrigado, deputado Obrigado, Rogério Obrigado, Corrêa. Ricardo. Eu que agradeço você, ao Guga. Ô, Guga, minha solidariedade aí, viu? Eu sei que aquele Belinsky é uma peça, um troglodita em forma de ser humano. Se é que pode falar ser humano, mas vamos lá. Então, dá uma solidariedade a você. E hoje, a reunião com o ministro Haddad foi uma bênção no Congresso. Parecia algo civilizado. Ah, Realmente é? foi uma reunião boa e eu solicitei ao ministro Haddad, depois eu queria trazer esse assunto aqui para vocês, da gente fazer uma empresa nacional estratégica para a gente cuidar das nossas terras raras, os minerais estratégicos e críticos. Eu falei com ele para a gente repetir o presidente Lula repetiu o que Getúlio Vargas fez lá no início, que ele fez a Vale do Rio Doce. Está na hora da gente proteger essas terras raras, porque os Estados Unidos estão de olho nisso também. Mas esse é Pois um é. outro assunto que a gente conversa sobre soberania. Mas um Muito grande abraço. obrigado, deputado. Obrigado, Rogério. Um Tamo junto. abraço. Valeu. Obrigado pela força. O